Não, isso não é um clickbait. Olharam para uma galáxia a 13,5 bilhões de anos-luz de distância, o que significa que a luz demoraria 13,5 bilhões de anos para chegar até nós e nós conseguirmos enxergar ela. Se isso for verdade, então significa que a galáxia pode ter no máximo 300 milhões de anos. Por quê? Porque a idade do nosso universo é de 13,8 bilhões de anos. Então, se essa galáxia tiver mais de 300 milhões de anos, significa que ela é mais antiga do que o começo do próprio tempo. Segundo a Wikipédia, a idade do universo é o tempo decorrido entre o Big Bang até o presente momento. Há alguns anos, a sonda WMAP coletou dados que levaram astrônomos a chegarem à conclusão de que os dados da sonda aceitavam a determinação da idade do universo em 3,787 bilhões de anos. Aí, mais tarde, com outras sondas espaciais, radiação cósmica e blá blá blá, as interpretações de observações astronômicas indicaram que a idade do universo é de 13,82 bilhões de anos. Certo. O que é o problema e a treta na comunidade científica por causa da imagem do James Webb? Por quê? Porque se a galáxia está a 13,5 bilhões de anos, ela deveria ter no máximo 300 milhões de anos, que é a data do início da criação. Imagina você, 13,5 bilhões de anos-luz, que é a distância que estamos dessa galáxia, significa, se estamos a 13,5 bilhões de anos-luz dessa galáxia, isso significa que a luz demora 13,5 bilhões de anos para chegar até nós. Logo, a idade máxima dessa galáxia deveria ser de 300 milhões de anos. E o problema é que encontraram galáxias com idade de 1 bilhão de anos. Isso significa que essa galáxia surgiu antes mesmo do Big Bang, o que não faz nenhum sentido. O próprio tempo surgiu no Big Bang, segundo a teoria. Então, essa galáxia seria mais antiga do que a existência do tempo. Como se isso não fosse o suficiente, ainda tem o problema da dilatação. Se a teoria do Big Bang estivesse correta, então significa que o universo estaria em constante expansão, porque ele começou pequeno, massivo e muito apertado, e ele foi se expandindo. Isso é o que a teoria do Big Bang nos conta. E se isso for verdade, a ilusão de ótica pela expansão significa que as galáxias mais distantes elas devem estar infladas e maiores, que é a ilusão de ótica que se dá de acordo com o fenômeno da expansão. E isso não acontece, a gente consegue ver galáxias muito bem definidas, sem a deformação da expansão e menores do que elas deveriam ser, de acordo com as imagens do James Webb. Se o universo é em constante expansão, isso significa que as galáxias maiores deveriam ser o resultado da fusão de galáxias menores, originando então uma galáxia bem maior. Pense nisso como uma massinha de modelar, que você divide em vários tamanhos pequenos, e pensa nesses tamanhos pequenos que você dividiu como sendo as galáxias menores. E quando elas se encontram, elas vão formando uma massinha maior, ou seja, uma galáxia maior. Só que isso deixa deformidades na massinha, ou seja, na galáxia. E essas deformidades deveriam ser vistas também ao olhar para o universo mais profundo. E isso não aconteceu também. O que acontece é que nós vemos galáxias nítidas e bonitas com aspirais perfeitos que não deveriam ocorrer também. O James Webb é um investimento de 10 bilhões de dólares em equipamentos científicos de ponta, de última geração. Esse telescópio foi projetado justamente para tentar encontrar provas da teoria do Big Bang, mas ele acabou que refutando isso daí. Existem outras teorias que podem explicar também a criação do universo. Uma teoria mais aceita depois do Big Bang, que é a teoria do plasma. Mas essa teoria também tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Traduzindo em outras palavras, a gente entrou no universo tentando aprender coisas novas e a gente saiu sabendo menos do que a gente sabia antes de entrar nele. Mas ele não é o vilão dessa história. Na verdade, ele foi construído realmente para trazer provas científicas. Logo, se nós temos uma teoria aceita que está errada, nós devemos reformular uma outra teoria que esteja correta.
Então, ele está ajudando a ciência a progredir no passo e no caminho da verdade. Então, em resumo, o telescópio nos mostra que, primeiro, existem galáxias mais antigas do que o tempo, de acordo com o que nós sabíamos de tempo. Segundo, que não existe a deformação, a dilatação de acordo com a expansão, ou seja, não existe a expansão. E terceiro, não existe a fusão de galáxias. Então, as galáxias que existiram, elas basicamente que sempre existiram daquela forma. Ou seja, tudo que você aprendeu estava errado. Com um investimento de 10 bilhões de dólares, o James Webb foi lançado ao espaço com desafios de engenharia e de ciência. Ele era um telescópio muito grande para caber dentro de uma cápsula espacial. Precisou ser dobrado seus espelhos em várias partes. E além de todos esses problemas complexos para se resolverem, ele deveria ir se desdobrando até chegar ao seu objetivo, seu alvo, que é 1 milhão de quilômetros distantes da Terra. Ele entra então em uma órbita de equilíbrio entre a órbita da Terra e a órbita do Sol, fazendo com que as duas forças se anulem e o telescópio consegue ficar paradinho lá. E isso para uma máquina fotográfica gigante de 10 bilhões de dólares é uma coisa boa, porque eu não sei se você reparou, mas todas as vezes que você tenta tirar uma foto com o seu celular e você começa a mexer muito, a foto fica horrível. Então, uma máquina fotográfica quietinha é melhor para tirar fotinho.